Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Briefing de Física, o seu manual de física do ensino médio do Enem. Tá? Hoje a gente vai para uma aula que a gente já começou numa anterior, que é o início de hidrostática. Né? O que é hidrostática? A gente vai trabalhar com líquidos em equilíbrio, líquidos sem que eles se movimentem. Na maioria das vezes, uma coluna de água, uma coluna de mercúrio. Tá bom? Então, líquidos que vão ficar parados, não vão se locomover. Eles vão estar dentro de alguns vasos, né? De algumas colunas, e eles vão permanecer em equilíbrio. Para que a gente desenvolva esse assunto, a gente já introduziu na aula passada o teorema de Stevens, né? Que a gente falou sobre pressão atmosférica e falou também sobre pressão hidrostática. Eu vou repetir um pouquinho nessa aula de hoje para a gente ir desenvolvendo o nosso raciocínio, tá bom? Então, olha lá, vamos lá. Na aula passada, a gente já tinha visto o conceito de pressão, né? Pressão é força dividido por área, certo? Pego o meu dedo, faço uma força nessa pontinha aqui, eu exerço uma pressão. Quanto menor a área na qual eu exerço uma força, maior vai ser a nossa pressão, né? A gente viu que a unidade de medida de pressão no sistema internacional, força é dada em newtons, né? E a área é dada em metros ao quadrado. Essa unidade de medida a gente usa várias vezes, então deram um nome para ela, que é o Pascal, PA. Tá bom? A gente também viu na aula passada o conceito de densidade. Densidade é massa sobre volume, certo? Quanto mais moléculas eu tiver dentro de um volume, maior vai ser a densidade dele, mais pesado ele vai ser, certo? Unidade de medida de densidade, né? A gente tem massa no sistema internacional, ela é dada em quilogramas, e o volume é dado em metros cúbicos, né? Tá certo? Por que eu coloquei densidade do mercúrio? A gente vai usar essa substância, o mercúrio, para a gente definir uma unidade mais usual de pressão atmosférica, que foi um experimento feito por Torricelli, tá bom? Ele usou essa substância mercúrio e acabou definindo uma pressão atmosférica padrão, dado por essa substância, tá? A densidade do mercúrio já é tabelado, né? É 13,6 vezes 10 elevado à terceira, tá? Quilogramas metros cúbicos, tá bom? Isso aqui é um dado, tá? Você não precisa decorar nos exercícios, vai ter esse valor, tá certo? O que a gente viu no teorema de Stephen, né? Já vou pegar esse desenho aqui embaixo, aqui, ó, para a gente trabalhar esse teorema de Stephen aqui, que a gente viu na aula passada. Eu vou falar aqui dele rapidinho. Aqui a gente tem uma coluna de ar, que está apoiada aqui, uma coluna de ar não, uma coluna de água, de um líquido qualquer, vamos chamar água, que está apoiada aqui sobre uma superfície. Certo? Essa coluna de água força essa superfície para baixo. Né? Ela está empurrando essa superfície para baixo. A superfície reage e empurra essa coluna para cima. Terceira lei de Newton. Então aqui, ó, a gente tem uma força aqui para cima. Certo? Se a gente dividir essa força pela área, a gente tem quem? Tem a pressão. Então, vou dizer que aqui a gente tem uma pressão aqui para cima. Tá certo? Bom, essa força ela é em reação a duas outras que estão empurrando isso para baixo, que estão empurrando
a superfície para baixo. Quais são elas? Primeiro, é a pressão atmosférica. E segundo, quem é? É o peso da água, né? É o peso dessa coluna de água, né? O peso que está empurrando ela para baixo. Então, essa força, essa pressão aqui embaixo, ó, vou chamar aqui de pressão da base, PB, ela é igual a quem? Ela é igual à pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica. Em cima dessa coluna de água, tem uma coluna de ar, que está empurrando isso tudo para baixo. Então, isso daí é a nossa pressão atmosférica. Mais quem? Mais o peso da coluna, né? Mais o peso aqui da água, correto? Beleza? Então, essa pressão aqui, ó. Opa! Essa pressão é a pressão atmosférica. Quem é o peso da água? É mg, não é isso? mg. Só que a gente já fez isso lá atrás, né? O m, ó, se a gente for isolar, passa o v para cá, fica d vezes v, não é isso? Porém, o volume que a gente já viu, que é o volume de um cilindro, é base vezes altura. Então, a gente, feita aqui as devidas substituições, a gente vai ter que o peso da água aqui, ó, só para lembrar, só é você voltar lá na aula anterior, você vai ver isso. O peso é mg. Mas a massa é quem? Passo o v multiplicando aqui, ó, é vdg. Mas o volume é a base vezes a altura. Então, você vai substituir e você vai chegar a isso aqui, ó. Densidade, aceleração da gravidade, H, que é a altura da coluna de água. Tá certo? Isso aqui, ó, é o que a gente chama de pressão hidrostática. Deixa eu apagar que não ficou legal. Escrever mais para cá. Isso é o que a gente chama de pressão hidrostática. É a pressão que uma coluna de líquido faz na base na qual ela está apoiada. Tá bom? Densidade, aceleração da gravidade, altura. O que quer dizer uma superfície isobárica? Isobárica. Isobárica é mesma pressão, tá? Ó, mesma pressão. Então, veja só. Você tem um líquido que tem uma densidade e você tem uma aceleração da gravidade, que é g, certo? A única coisa que faz mudar dentro desse líquido a pressão hidrostática é quem? É a altura. Tá? Então, se você tiver pontos dentro de uma mesma superfície aqui no líquido, quer dizer, dentro da mesma altura, você tem aqui um ponto e outro aqui. Aqui você tem um ponto A, aqui um ponto B. Se eles estão acima deles, têm a mesma altura, então você diz que essas pressões são iguais. A pressão de A vai ser igual à pressão de B.
porque a única coisa que muda é o que está acima dele, né? Quanto maior o volume de água que tiver acima de um ponto, maior vai ser a pressão hidrostática, certo? Se eu tenho pontos que estão na mesma superfície, quer dizer, a altura da coluna de água em cima dessa superfície é a mesma para esses pontos, então quer dizer que a pressão exercida pela coluna de água sobre eles vai ser igual. Se a pressão é igual, a gente chama de superfícies isobáricas, tá bom? Isso daqui tudo a gente já tinha visto na aula passada, a gente só introduziu aqui a superfície isobárica. Beleza? Gente, parece complicado, mas é intuitivo, né? Intuitivo. Tem uma coluna de água, uma coluna de um líquido qualquer. Acima desse líquido a gente tem a pressão atmosférica que empurra esse líquido para baixo. Estou empurrando o líquido para baixo, então eu estou exercendo uma força aqui na superfície. Além dessa pressão atmosférica que está empurrando o líquido, eu também tenho o peso do líquido, empurrando tudo para baixo. Então, o que, que o Stephen fez? Foi somar essa pressão atmosférica sobre a pressão atmosférica mais o peso do líquido para achar aí a pressão hidrostática. Beleza? Vamos adiantar aqui. Experiência de Torricelli. Torricelli queria achar uma unidade de medida mais adequada para a pressão atmosférica. E o que, que ele fez? Ele pegou um tubo de 120 centímetros e encheu com mercúrio. Então, peguei esse tubo aqui, enchi ele de mercúrio e tampei ele aqui embaixo. Tá? Coloquei esse líquido dentro de uma bacia, dentro de um bulbo maior, tá? De um cilindro, também com mercúrio. Olha só, enquanto eu estou segurando esse líquido aqui, ele está mergulhado lá dentro de um pote já com mercúrio. Né? Enquanto eu estou segurando, o que, que eu tenho? A pressão desse líquido que está no tubo está querendo descer. Ela está pressionando o meu dedo. Certo? E no cilindro, quem eu tenho empurrando aqui para baixo? Ó, eu tenho a pressão atmosférica. Aqui dentro do tubo, ó, aqui dentro do tubo, eu também tenho a pressão, que nesse caso aqui é a pressão de mercúrio, certo? Veja só, na hora que eu tiro o meu dedo, esse líquido que está dentro desse tubo aqui fininho, ele começa a descer. E esse daqui, o líquido que está aqui embaixo, ele vai começar a subir. Então, o líquido que tem no tubo fininho, que é de mercúrio, ele vai descendo e a quantidade de líquido que tem embaixo, ela vai subindo. Até quando? Até ser atingido o equilíbrio. Até esse aqui não conseguir descer mais, né? Quando isso daí vai acontecer? Quando a pressão do mercúrio foi igual à pressão atmosférica. Por quê? Olha só, o que impede o líquido que está embaixo dele subir? O que está empurrando esse líquido para baixo? É a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica está empurrando aqui. Enquanto eu tiver uma força maior aqui, derramando o líquido aqui, esse líquido vai subindo. Até quando? Até ele igualar com essa pressão aqui. Isso aqui não sobe mais, certo? O que que Torricelli fez? Ele tinha lá o líquido, 120 centímetros de líquido,
e viu que isso daqui parou de se locomover, parou de descer mercúrio e subir mercúrio no pote maior, quando ele atingiu aqui, ó, 76 centímetros. Tá? Qual a conclusão que ele chegou? Que nesse ponto no qual ele atingiu aqui os 76 centímetros, a pressão do mercúrio era igual à pressão atmosférica. Então convencionou-se o seguinte, ó, que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, ó, a unidade do mercúrio é o Hg, lá da química, tá? Era igual a quê? É igual a uma atmosfera, tá? Só que isso daqui foi feito para padronizar no nível do mar e a uma certa temperatura, tá bom? Porque tudo isso influencia. A gente já viu que quando a gente está no nível do mar, a coluna de ar sobre a nossa cabeça é maior, né? Quando a gente vai subindo, vai indo para cidades mais altas, a pressão atmosférica ela vai diminuindo, porque a coluna de ar em cima de você ela vai ficando menor. Isso influencia em aviação, tá? Para você decolar ou pousar, você tem que saber a pressão atmosférica para você poder, para o piloto poder se adaptar melhor ao pouso ou à decolagem. Tá certo? Olha só, isso daqui é uma unidade que a gente vai usar bastante, 76 centímetros de mercúrio, que é o que vale para a gente a uma atmosfera. Tá? Antes da gente continuar, vocês entenderam aqui a questão aqui do equilíbrio, né? Eu estou descendo uma coluna aqui de mercúrio. À medida que essa coluna vai descendo, essa daqui vai subindo. Aí chega um ponto que as duas entram em equilíbrio. A que empurra essa daqui, ó, é a pressão atmosférica. Então, ela vai parar de subir na hora que essa pressão aqui para baixo, ó, for igual a essa aqui de cima. Aí elas se igualam. E ele viu que esse equilíbrio era atingido quando essa coluna de mercúrio atingia 76 centímetros de altura. Tá bom? A gente pode substituir aqui, ó, por milímetros de mercúrio, né? 1 centímetro para milímetro a gente tem 100, você vai multiplicar aqui, aliás, 10, né? 1 centímetro você tem 10 milímetros, então se você multiplicar, você vai ter que 76 centímetros de mercúrio equivale a 760 milímetros de mercúrio. Agora, se a gente quiser colocar isso daqui em Pascal, que é a nossa unidade no sistema internacional, que é o que muita gente tem dúvida, só é você fazer o seguinte, ó. Você sabe que 76 centímetros de mercúrio não é a pressão de uma coluna de líquido. Pressão de uma coluna de líquido a gente chama de pressão hidrostática. Pressão hidrostática, ó, é DGH, certo? Então, esses 76 centímetros de mercúrio aqui, se a gente for colocar lá no sistema internacional, a densidade a gente já viu, né? Isso daqui só repetir. D, que é a densidade do mercúrio. G, a aceleração da gravidade. E a própria altura, né? Então, isso daqui vai ser, qual é a densidade? 13,6 vezes 10 elevado à terceira, vezes o G, padrão é 9,8. Se a gente estiver colocando tudo dentro do Sistema Internacional de Medidas, né? Porque é 76 centímetros aqui para metros, tá? Então vai ficar
que a gente quer no sistema internacional, né? 0,76. Você vai dividir por 100, né? Então você vai ter, ó, olha só, a gente viu que 76 centímetros de mercúrio é uma atmosfera, né? Então a gente vai ter isso aqui, ó, uma atmosfera, que é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, que também é a mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio. No Sistema Internacional de Medidas, se a gente multiplicar isso daqui, a gente vai ter 1,013 vezes 10 elevado à quinta. No Sistema Internacional, isso aqui é pressão. Pressão é dado por newtons, metros ao quadrado. Mas newtons, metros ao quadrado é Pascal, tá certo? Então a gente chega à conclusão de que uma atmosfera é a mesma coisa que 1,13 vezes 10 elevado a 5 Pascal, tá? Tem alguns exercícios aí que não trabalham nem com física, né? Exercício demais de puramente matemático, né? Que a gente ficar substituindo isso daqui, mas é bom você saber, tá bom? Vamos lá. Líquidos imissíveis. O que são líquidos imissíveis? Você está vendo aí um potinho onde você tem dois líquidos, né? Dois líquidos de densidades diferentes, tá? Como, por exemplo, óleo e água. Você mistura esses líquidos e, após você parar de agitar, eles voltam para a condição normal. Qual é a condição normal? O que tem densidade mais baixa vai para o fundo, o que tem densidade mais alta vai para cima. Quer dizer, esses líquidos não se misturam. Você pode até fazer com que as moléculas de um vá para cima, outro vai para baixo, mas depois eles acabam separando novamente. Tá? Então, isso são líquidos imissíveis, tá certo? Líquidos que não se misturam. Vamos pegar aqui, a gente tem aí um canudinho, um tubo em forma de U, né? Onde você tem dois líquidos imissíveis. Você tem um líquido vermelho. Eu vou dizer que esse líquido vermelho ele tem uma densidade 1, e você tem um líquido azul, que é uma densidade 2. Vou pegar dois pontos nesse líquido. Esse aqui, A, e esse aqui, B. Esses líquidos estão na mesma superfície. Tá? Veja só, eu quero que esses líquidos fiquem em equilíbrio, que eles não se movimentem, né? Você pode agitar, né? Pode agitar, mas depois eles vão acabar ficando no mesmo posicionamento aí do outro. A densidade do menor, a densidade menor vai para cima, a densidade maior vai para baixo, tá? Para que eles fiquem em equilíbrio, que eles não se movimentem mais, é necessário que esses pontos aqui tenham o quê? A mesma pressão. Porque se a pressão de um for maior do que o outro, ele vai para cá ou ao contrário, né? Então, se a gente quiser o equilíbrio aí desses líquidos imissíveis, deixa eu apagar aqui que ficou estranho, né? Se eu quiser o equilíbrio desses líquidos, né, de densidades diferentes e imissíveis, é necessário que eu tenha aqui no ponto a pressão tem que ser igual no ponto B, para que eles não se movimentem. Mas pressão
de líquidos, a gente tem lá pelo Teorema de Stevens, a gente tem aqui do lado vermelho, né? A gente tem aqui uma altura H1. Estou analisando nesse ponto A, né? Nesse ponto A eu tenho uma coluna do líquido vermelho com uma altura H acima dele. Só que além da coluna eu tenho a pressão atmosférica. Então aqui no A, ó, eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Qual é a pressão do líquido? Que é a pressão hidrostática. Que a gente já viu aqui, ó, pressão hidrostática, ó, DGH, né? Então aqui, ó, vai ser D1 GH1, que tem que ser a mesma coisa do lado B, desse lado B. Do lado B, ó, aqui eu tenho uma altura H2. Além da altura da coluna do líquido, eu também tenho a pressão atmosférica. Então também aqui vou ter a pressão atmosférica. Mais quem? Mais a pressão hidrostática aqui do líquido azul, que vai ser o quê? D2GH2. Tá? Corto pressão atmosférica com pressão atmosférica. Corto G com G. Olha o que ficou. Para líquidos imissíveis, densidade vezes a altura de 1 tem que ser igual a densidade vezes a altura de 2 do segundo, dentro do mesmo ponto, da mesma superfície. Tá bom? Então a gente vai parar essa aula por aqui. A gente aprende física fazendo exercícios. Então a gente vai passar aí umas 2 aulas fazendo exercícios sobre hidrostática. Tá? A gente depois vai avançar um pouquinho mais em hidrostática para poder entrar em hidrodinâmica, tá? Que aí os líquidos vão se movimentar, tá? Líquidos fluidos vão se movimentar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais, dê um like e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau.